no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus pra me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o mar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o mar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Querido catequista, é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui, né, para que nós possamos juntos fazer essa caminhada, né, no aprofundamento ao nosso amor, né, a Jesus Cristo e a nossa igreja. E o que eu gostaria de falar com vocês, né, nesse dia de hoje é de um tema de suma importância para a nossa catequese e para a nossa igreja também, porque esse tema ele vem para poder nos ajudar a olhar de uma forma diferente todo o trabalho que a igreja vem realizando, inclusive, né, a catequese, que é a base, é o sustento da nossa igreja. O que eu gostaria de trabalhar e falar um pouquinho, né, para vocês hoje é sobre a iniciação cristã. E o que é isso, né? E o porquê da iniciação cristã? A iniciação cristã é uma tentativa que a igreja vem buscando numa nova forma de anunciar Jesus. A igreja vem percebendo que nós não estamos conseguindo fazer com que a mensagem de Jesus, o Evangelho, chegue no coração das pessoas. E o porquê a igreja percebeu isso? Há um tempo atrás, né, a nossa catequese, ela era realizada pelas famílias, né? A nossa igreja era como que uma tradição, era cultural. Então os pais transmitiam para os filhos tudo aquilo que a igreja era, tudo que a igreja ensinava. E isso, né, queridos catequistas, isso se perdeu e ficou como que uma lacuna diante dos novos cristãos. Então a igreja, para tentar buscar resolver, buscar preencher essa lacuna, veio pensando, veio refletindo o que deveria ser feito. E a igreja percebeu, né, que a resposta estava na sua história, lá na sua origem. Então, a igreja idealizou, né, a iniciação à vida cristã, que é um itinerário, né, uma forma de buscar formar discípulos missionários. E os bispos, né, com muita
com muita sabedoria, lançaram, né, esse documento, né, Iniciação à Vida Cristã, que é o que norteia, né, todo o trabalho da igreja no Brasil, inclusive o trabalho da catequese. E o que esse projeto, né, o que esse projeto ele busca alcançar? Ele tenta fazer com que o seguimento de Jesus ele possa acontecer de uma forma mais comprometedora. Ele busca realizar aquilo que está faltando. Então, se os pais hoje eles não estão ensinando os seus filhos, né, os princípios da igreja, então a igreja tem que buscar formas de fazer com que isso aconteça dentro dela mesma. Porque senão nós vamos ter amanhã cristãos, né, e cristãs cada vez menos comprometidos com a fé, com Jesus Cristo. Então a iniciação à vida cristã é uma tentativa de fazer com que isso aconteça. E o que a igreja, né, olhando a sua história, o que ela percebeu? Percebeu que Jesus nos ensina. Jesus, ele nos mostra como é que nós devemos fazer, como é que nós devemos agir diante dessas circunstâncias. Jesus, ele nos dá a resposta. Então, é por isso, com muita alegria, vamos ouvir o canto de aclamação para podermos ouvir o Evangelho, Jesus nos ensinando como é que nós devemos fazer. Guiada como brasa, tua palavra e renove esta chama que a boca chama que a boca proclama. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma localidade da Samaria, chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta de meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher replicou: Senhor, não tens com que tirar água do poço, e o poço é fundo? Donde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhes Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorra até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água para eu não ter sede nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso dissestes a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém.
Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Respondeu a mulher: sei que deves vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo? Nisso, seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Ninguém, todavia, perguntou: que perguntas? Ou que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele por causa da palavra da mulher, que lhes declarara: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com ele. Ele permaneceu ali 2 dias. Ainda muitos outros creram nele por causa das suas palavras. E diziam à mulher: já não é por causa de tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos catequistas, ouvindo esse Evangelho, nós somos chamados a contemplar a pedagogia de Jesus. E foi essa pedagogia que a igreja adotou no início e vai tentando novamente, né, adotar no seu trabalho. E que pedagogia é essa? É a pedagogia de se colocar próximo, né? É Jesus quem dá o primeiro passo em direção à samaritana, sem condenar, sem apontar pecados. Ele se aproxima, ele que dá o primeiro passo, é ele que inicia o diálogo, para poder adentrar a vida daquela mulher, sem julgamentos. E quando Jesus adentra a vida daquela mulher, ele a leva a perceber a vida que está levando. E chama aquela mulher à mudança de vida. E Jesus foi tão extraordinário na vida daquela mulher, e a experiência dela foi tão forte, que depois daquela conversa com Jesus, qual a atitude que ela teve? Ela se fez missionária, né? Ela foi contar aos outros, foi chamar os outros, foi levar a boa nova de Jesus para os outros. E é isso que a igreja, com a iniciação cristã, está tentando fazer com que nós façamos acontecer. No início da igreja, lá nos seus primórdios, ela adotava essa metodologia chamada catecumenato. E qual que era a grande força do catecumenato? Era fazer com que aqueles que estavam iniciando na sua caminhada de fé pudessem ter um aprofundamento caminhando junto com Jesus. A preocupação não era quantos anos tinham, quanto tempo está seguindo Jesus, não. Era a maturidade da fé da pessoa. Se realmente aquela pessoa estava apta a receber o sacramento, não por causa da idade, mas por causa da vivência cristã. E creio que essa é a grande mudança que a igreja está nos chamando a fazer agora, inclusive dentro da nossa catequese. Para que nós possamos, hoje, aqui e agora, fazer com que os nossos catequizandos, eles sejam realmente discípulos de Jesus. Mas para que o meu catequizando, ele se torne um discípulo de Jesus, ele tem que fazer essa experiência de caminhar com ele, como a samaritana fez. É o que essa metodologia do catecumenato nos pede a fazer. Hoje a nossa catequese ainda, ela se preocupa, né, em relação às idades. Nós temos que repensar isso, porque muitas das vezes nossas crianças, nossos jovens chegam na Eucaristia, chegam na Crisma, mas ainda não têm aquela maturidade para ser discípulo. É esse Jesus que eu quero seguir. E o que a iniciação cristã nos pede é isso.
que aquele que se dispõe a receber o sacramento, ele o recebe colocando a vida nas mãos de Cristo, querendo ser discípulo e missionário. É o que a igreja nos pede, e essa é a grande missão nossa. Que o nosso bom Deus nos ajude, lembrando sempre aquilo que Tertuliano, lá no início da igreja, ele já nos falava, nos relembrava, né, que o cristão, ele não nasce, ele se faz. Né, querido catequista? As crianças que chegam até nós, ela não nasceu cristão. Ela vai, ao longo da vida, se fazendo cristão. E gostaria, né, de encerrar este nosso momento, né, refletindo sobre a importância da iniciação cristã na vida da igreja e dentro da nossa catequese, com o pensamento do Papa Bento XVI, onde ele coloca dentro do documento de Aparecida. Ele fala o seguinte: não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas pelo encontro com um acontecimento, com uma pessoa, que dá novo horizonte à vida, e com isso, uma orientação decisiva. É por isso, querido catequista, que nós somos chamados cada vez mais a nos esforçar para que aquelas crianças que estão sob o nosso cuidado na caminhada de fé possam fazer essa experiência de Cristo. Porque somente fazendo essa experiência de Cristo é que ela vai se formar discípula e ser missionário, como a samaritana fez. Que o nosso bom Deus nos ajude nessa missão. Eu era pequeno, nem me lembro. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras, e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa e não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Depois fui crescendo, eu me lembro, e fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa chateado e cansado, de rezar não tinha nem vontade. Andei duvidando, eu me lembro das coisas mais puras que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente, minhas mãos quase não se ajuntavam. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa e não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Querido catequista, foi com muita alegria que mais uma vez estivemos aqui. Que Deus nos abençoe e proteja sempre, nos dando sempre força de
ser discípulo e missionário. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, se Deus quiser.